Abre comigo a palavra em 1 Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Você que achou, leia comigo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor tem estado conosco e tem cuidado de nós. Ah, Senhor Jesus, também te agradecemos, Senhor, porque a tua presença, Senhor Deus, o teu sacrifício, Jesus, nos trouxe cura, nos trouxe libertação, nos trouxe provisão. Em ti nós podemos ter todas as coisas que precisamos. E desfrutamos do teu amor, do teu grandioso amor. Espírito Santo, também louvamos o teu nome e te agradecemos, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor trabalha em nossos corações, porque o Senhor está sempre conosco, nos ensinando a verdade, nos revelando a palavra, e é isso que nós te pedimos nessa noite. Pelo teu tão grande amor, Senhor, revela-nos a tua palavra, trabalha nos nossos corações, trabalha, Senhor, para que possamos crescer, para desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos aqui: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Você foi chamado pelo Senhor? Amém? Se você está aqui, eu creio que você foi chamado, ou então está sendo chamado pelo Senhor. E aqui existe uma promessa linda, que aquele que nos chama, ele é fiel. E ele também vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Exatamente aquilo que está falando acima. Ele vai trabalhar conosco para que o nosso corpo, alma e espírito sejam encontrados, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Amém? Esse é o nosso Deus, que não nos abandona, que não nos dá um desafio sem estar conosco. Se Ele tem falado que nós precisamos ter o nosso corpo, alma e espírito conservados e irrepreensíveis, Ele também, como Ele diz, Ele é fiel e Ele vai fazer, amém? E Ele vai fazer, e esse é o nosso Deus que trabalha. Desde antes de nos convertermos ao Senhor, Ele já trabalha. Mas depois, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, e somos selados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vem habitar em nós, começa esse trabalho de crescimento, de santificação. E aqui a palavra diz o quê? Corpo, alma e espírito. A palavra diz isso. Então eu creio, né, que nós temos uma natureza tríplice. Existem teologias que falam que da dupla, mas assim, eu creio naquilo, porque se o próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele distingue corpo, alma e espírito, então eu creio que nós temos que trabalhar no nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Jesus, ele disse assim, lá em Mateus 26, 41, quando ele estava lá orando no Getsêmani, para a gente vigiar e orar. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como assim o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Aqui ele está falando de novo de uma natureza do ser humano. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é vivificado. Então, o nosso espírito, ele já vai carregar em nós,
né, a presença do Espírito Santo de Deus, e aí nós temos essa certeza de que nós somos salvos, de que nós temos maravilhosas promessas, mas muitas vezes a nossa alma e o nosso corpo não entende isso. Quando a palavra fala, não está muito claro aqui, mas a palavra sempre fala da carne. Aqui Jesus falou a carne. Se você for estudar Romanos, fala muito, né? Paulo fala da guerra da carne contra o espírito. Não andeis na carne. O que seria isso? Isso seria uma junção da nossa alma com o nosso corpo. E eles juntos, eles têm muita força. E antes de nós termos um encontro com Jesus, nós vivemos na carne. Nós vivemos na nossa alma, juntamente com o nosso corpo. Nós vivemos nos nossos sentimentos e emoções. Alma fala de quê? De sentimento. Alma fala de pensamento. E quando aqui a palavra fala que nós precisamos trabalhar para que eles se tornem irrepreensíveis, nós sabemos o quê? Que nós só vamos alcançar a plenitude do que Deus tem para mim e para você nessa terra, se a gente crescer em maturidade. Se a gente conseguir lidar com a nossa alma, lidar com aquilo, com as nossas feridas, lidar com os sentimentos, lidar com aquilo que milita contra o Espírito. Porque se Jesus disse que o Espírito está pronto, quer dizer que nós temos tudo para desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou. E o que Deus preparou, nós sabemos, é bom, é agradável e é perfeito. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Deus é bom. Deus é bom. A palavra de Deus diz que quando a gente for tentado, a gente não diga que provém de Deus, porque Ele não pode ser tentado por nenhum mal. E é isso que Ele tem para nós. Jesus veio e Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que Deus tem para mim e para você não é apenas vida, é vida abundante. Eu sempre falo isso, é vida abundante. Vida abundante é uma vida totalmente liberta, totalmente curada, totalmente restaurada, totalmente cheia da presença de Deus, totalmente capacitada para ser uma bênção na sociedade, na sua casa, no seu emprego, cumprindo o chamado e a vontade de Deus. Deus quer primeiro te aperfeiçoar, te levar à maturidade para que você desfrute dessa bênção, mas para que depois as outras pessoas também desfrutem dessa bênção. E essa bênção só vem com a nossa maturidade. Mas o que acontece muitas vezes? Que nós somos cristãos. Às vezes tem pessoas que conheceram a Jesus já faz 40 anos. Eu mesmo, quase 30. E às vezes a gente ainda vive uma vida aprisionada em vários sentidos, não desfrutando daquilo que Deus tem, aprisionado em sentimentos, em incapacidades, em feridas. Sabe, o Senhor, Ele quer fazer algo na nossa vida e nós temos que buscar isso no Senhor. Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 13. Versículo 11. Primeira Coríntios 13, versículo 11, eu acho engraçado, né? Mas até tem todo algo aqui. Esse versículo está no meio do que a gente fala que é do capítulo do amor. E no meio do capítulo do amor, Paulo vem e fala no versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Interessante aqui. Ele está falando, né, de algo que parece que é natural, mas se a gente for ver, ele é totalmente espiritual. Que ele fala assim, quando eu era menina, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, aqui nesse caso, está falando assim, quando eu cheguei a ser maduro, quando eu cresci, o que fiz? Eu desisti das coisas de menino.
Então, a gente vê aqui que muitas vezes, se ele fala isso, é porque eu creio que existem pessoas que continuam, mesmo crescidas, não amadurecem, não crescem, não recebem isso, essa plenitude que Deus tem, essa bênção que Deus tem, que é de crescer. Que é de crescer, de maturidade, de crescer nos nossos relacionamentos, de crescer na nossa alma, de crescer nos nossos sentimentos, né? Muitos, né, eu creio, que lutam contra sentimentos. Talvez se eu parar e perguntar para você hoje, o que você sentiu essa semana? Né? Quando alguém fez alguma coisa, quando você leu alguma coisa nas redes sociais. Eu senti raiva. Eu senti medo. Né? Se a gente vê, de repente, se eu perguntar para alguém, o que você sentiu essa semana? Eu estava lá no meu serviço e o meu chefe elogiou o meu colega. E você não vai falar, né? Mas se você fosse falar a verdade, eu senti ciúmes. Ou então você viu alguém recebendo uma promoção, você sentiu inveja. Isso é coisa, gente, que o ser humano adulto também pode sentir. Mas nós somos cristãos, a gente deveria vencer algumas coisas. Mas como que a gente vai vencer? Será que é só na força? Será que é só... Não, a gente precisa crescer. Né? O crescimento não fala assim, eu era criança e pum, virei adulto. E aí, de um sentimento de criança, eu passei a ter um sentimento de adulto. Não. Nós temos que crescer, e Deus vai trabalhando, e Deus vai curando, e Deus vai libertando. Se a gente vê uma criança, né, a criança é muito clara, essas crises das crianças, de ciúmes, né, com o irmão, isso é muito comum. Né, de ciúmes, de se sentir assim na escola dos amiguinhos, porque os amiguinhos não brincam comigo, eu me sinto rejeitado. Né? Ou então medo de um monte de coisa, medo de animal, medo de monstro, né? Medo de um monte de coisa. Né? Criança também, às vezes, lida muito. Eu, quando era criança, e Deus teve que me curar, com vergonha, porque eu tinha muita vergonha. Então, criança também, né? Tem criança que é aquela criança vergonhosa. Raiva é a coisa mais comum, né? Da criança fazer birra quando algo não sai, quando ela está frustrada. Né? A frustração faz uma criança espernear e ter raiva. Então, isso são coisas de criança. Mas, muitas vezes, isso também vem. E o que acontece? Aí, nós vivemos num mundo que jaz aonde? No maligno. E você acha que o maligno, ele quer que você cresça? Ele quer que você tenha maturidade? Ele quer que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você? Porque se você está totalmente curado, totalmente livre, totalmente maduro, as coisas não têm muito mais valor, não te pegam mais, e ele acaba perdendo o espaço dele, que é de o quê? De oprimir as nossas vidas. Então, e a gente sabe, eu gosto muito dessa parte de cura emocional, ligado com libertação. É uma coisa que Deus já trabalhou muito na minha vida, já trabalhou muito me usando na vida de outras pessoas. Então, e eu vejo assim, que é a coisa mais linda quando você vê as pessoas sendo curadas e libertas. E é isso que Deus tem. Mas, como eu disse, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que a gente não desfrute disso. E ele começa o serviço muito cedo. Principalmente quando a gente é criança. Porque quando a gente é criança e a gente está vivendo esses sentimentos, é a hora que Satanás vem e sela muitas vezes esses sentimentos de rejeição, de ciúmes. Principalmente se existe motivo. Se é feito alguma coisa contra nós que realmente valorize, não é valorize, como? Justifique, legitime isso daí. E a partir daí Satanás começa a massacrar as nossas vidas. Por exemplo, graças a Deus que ele não conseguiu espaço, mas eu já contei, acho que talvez de púlpito. Eu tenho 2 filhas, né? Para quem não sabe. E quando a Fernanda e a Fernanda tinha 5 anos e a Flávia tinha 2 anos, por aí, teve um dia e criança menorzinha, às vezes, depende de mais cuidado, né? Então, você cuida mais. E eu lembro de um dia que eu estava
elas dormiam no mesmo quarto, a Fernanda estava acordada, eu fui, não sei se fui acordar a Flávia, e deitei na cama com a Flávia. E fiquei ali, fazendo carinho na Flávia. Aí a Fernanda, eu só vi ela passar, olhar, e de repente ela virou e falou assim: diabo, você é um mentiroso. Não, ela falou assim, acho que ela usou até o tá amarrado. Ela falou assim: tá amarrado, diabo, você é um mentiroso. Aí eu olhei e falei assim, que eu não entendi na hora, né? Eu falei assim: o que está acontecendo, Fernanda? 5 anos. Ela virou e falou para mim assim: o diabo falou para mim que você gosta mais da Flávia do que de mim. Então, ela teve um discernimento. Mas, e graças a Deus que, como eu falei, não foi legitimado. Porque durante o crescimento delas, eu nunca fiz favoritismo de uma em detrimento da outra. Mas, infelizmente, às vezes, nas nossas casas acontece isso. Nas nossas famílias acontece isso. Com os avós acontece isso. E isso vão criando o quê? Feridas. Como diz, rejeição. Eu tenho algo lindo, maravilhoso com a minha professora do 1º ano, porque eu me senti totalmente acolhida por ela. Por quê? Porque para nós, quando as nossas figuras de autoridade, elas representam assim, algo muito importante nas nossas vidas. E quando vêm e se fazem feridas nas nossas vidas, isso traz um machucado muito grande. E a gente como que fica ali, naquela idade, né? Naquele tempo. É como se a gente congelasse ali. E a partir dali, todos os outros acontecimentos que a gente sentisse algo parecido, a gente já como que olha com os nossos sentimentos. É como assim, dizem que é como se você usasse lentes, né? Lente da rejeição. De repente, eu faço algo, eu chego aqui, tenho um comportamento, né? E vamos falar, a pastora Etel e a pastora Lucimara estão ali. E, de repente, a pastora Lucimara fala assim: nossa, a Adriana foi mal educada? Eu achei que ela foi mal educada comigo. Aí a Etel falou: não, imagina, não foi mal educada, não. Com a situação, comigo não, com a situação. Por quê? É as nossas lentes, é como a gente sente. Então, aí, o problema é da outra pessoa? Muitas vezes não. Muitas vezes é, né? Mas até quando, por conta de um comportamento do outro, do seu marido, do seu chefe, do seu pai, você vai se deixar machucar e não crescer, e não se livrar disso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Né? Muitas vezes, quando a gente cresce, a gente lida com os frutos. Né? De repente, você está aqui, e se você é cristão, então, né? Tem uma situação, você fica com inveja, mas você sabe, você é cristão. E você não quer ter inveja. Né? Você não quer. Só que a hora que você vê, você já sentiu. Então, é como que você vai lá rapidinho, arranca o fruto e joga, escuta. Mas, queridos, tem que chegar uma hora que nós temos que... Não adianta ficar arrancando o fruto. Nós temos que arrancar a raiz. Amém? Para que o fruto não venha mais. Então, na nossa vida... Né, de busca de maturidade, de crescer, como nós lemos lá, irrepreensíveis no corpo, na alma e do espírito, e principalmente na nossa alma, que eu creio, na alma e corpo, que é a nossa carne, nós precisamos trabalhar, arrancar, entender isso. E a maioria dos nossos sentimentos hoje, elas são alguma ferida que não foi curada. Não posso falar que 100%, mas grandemente. Se você sofre muito com um sentimento e você não consegue lidar, está na hora, querido, da gente entender que Deus está aqui para nos curar, amém? Nós não podemos aceitar mais, como eu disse, ficar colhendo fruto de uma árvore que não tem mais que nem existir na nossa vida. Ela tem que ser arrancada. Ela tem que ser arrancada. E essas feridas não curadas, o que acontece? Quando uma ferida está não curada, às vezes ela está com casca, né? Mas é uma ferida, não está curada. Então, se eu bato aqui, nossa, dói. Às vezes começa a sangrar, dependendo da gravidade que foi, né? Ou se alguém bateu em mim, passou, dependendo da gravidade, dói muito, sangra muito. Então, nossas feridas, elas precisam ser curadas. Feridas curadas
são aquelas que você olha, se você tem alguma cicatriz aí no seu corpo, na sua mão, olha para ela. Muito provável que você lembre aonde você fez, né? Ainda mais. Mas você pode bater nela, ela não dói. Você não esquece do que aconteceu, mas ela não dói mais, porque ela já não é mais uma ferida aberta, ela é uma cicatriz. Ou seja, houve uma ferida, mas foi totalmente curada. Amém? E isso é o que Deus, o Espírito Santo, quer trabalhar nas nossas vidas. Ele quer curar as nossas feridas. Ele quer levar a gente a crescer, a desfrutar de todo o bem, de todo o propósito de Deus. Agora, a gente sabe que quando, como eu falo, existe algo, uma ferida, volto a falar, nós temos quem? O inimigo das nossas almas. E ele vai fazer de tudo para cutucar a ferida. Entendeu? Só que ele não vai chegar com o tridente dele, né, e cutucar a sua ferida. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar quem? O próximo. Né? O que Efésios 6 diz? Que a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo. Mas por que Paulo fala isso? Que a nossa guerra não é contra carne e sangue? Porque aparentemente parece que é contra carne e sangue, porque é a carne e sangue que vai te machucar, é a carne e sangue que vai te atacar, é a carne e sangue que vai... Não vai ser, como eu disse, ele de tridente, cutucando a sua ferida. Não vai ser. Então nós precisamos discernir e fechar isso. E só existe uma maneira de uma ferida aberta se tornar cicatriz. E deixar de ter atormentadores e opressores que cutucam. É o perdão. O perdão, ele está totalmente ligado ao quê? A Deus, ao amor. Como eu disse, é engraçado a gente ver em 1 Coríntios que fala, né? Que fala sobre o amor. Né? E o amor, a palavra nos fala que o amor lança fora todo medo, que é sentimento. A palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. E só fomos perdoados nas nossas vidas por causa de quem? Do amor de Deus, não é verdade? Por causa do amor de Deus. Eu queria que você abrisse comigo agora, lá em Mateus 18. Mas aí entra algo muito complicado, que se chama perdão. Muito complicado, mas nada complicado. Por que ele é muito complicado? Porque quem precisa perdoar, não acha justo perdoar. Alguém acha justo perdoar? Justo, eu estou falando de justiça, não certo. Eu não acho justo perdoar. Eu acho certo porque a palavra diz que é certo. Mas não é justo perdoar. Porque quando você perdoa, você está abrindo a mão do seu direito da pessoa pagar por aquilo que ela fez. Então o perdão nunca foi justo. Mas vamos ver aqui o que a palavra diz, o que Deus diz. O que, no caso, Jesus contou uma parábola, quando Pedro perguntou quantas vezes ele precisava perdoar. Até 7? Daí Jesus falou assim, não, até 70 vezes 7. E começou a contar essa parábola. Leia comigo. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou
um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, outras traduções dizem atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Querido, eu li meio rápido, mas isso você deve ler, meditar na sua casa. Mas eu quero que você entenda algumas coisas. Você reparou que aqui só fala de dívida, de pagar, de acerto de contas? A Bíblia diz aqui, o primeiro versículo, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Não vou pregar isso, mas nós sabemos que todos nós vamos dar conta de todas as coisas, de tudo que fizermos, de que tudo que erramos, de tudo que falamos indevidamente, nós vamos prestar contas. Eu e você, nós vamos passar num tribunal para prestar contas. É a palavra que Deus diz. Então, a gente entende que o reino dos céus sempre vai ter que prestar contas. Então, a pessoa que tem uma dívida para comigo, independente se ela vai prestar contas para mim ou para Deus, ela vai ter que prestar contas. Não existe isso. Como eu sempre falei, a palavra de Deus não trata de perdão das pessoas como desculpa. Não é tirar a culpa de ninguém. Se o outro errou, se o outro deve, ele é culpado. Isso que nós precisamos entender. E nós também somos culpados quando nós erramos. Culpados. Então, Deus não me desculpa. Ele não tira a minha culpa. E nós não desculpamos o nosso próximo. Nós temos que trabalhar com o quê? O que a palavra nos ensina? Com dívida. Nós temos que entender que nós... E aí a palavra manda a gente perdoar porque... Olha, a palavra... muito forte, e ela terminou com a seguinte frase de Jesus: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que aconteceu nessa parábola? Nessa parábola existe um rei que Jesus quis que a gente relacionasse com o Pai, que resolveu acertar contas e chamou um servo dele. Só que o servo devia muito. Devia e não tinha como pagar. E o que a palavra de Deus diz? Que aquele servo, não, aquele rei, pegou e perdoou a dívida. Não falou assim, não é nada não, tá? Não, tudo bem, tá tudo certo. Não, ele fala assim, você tem uma dívida. Só que eu decido não cobrar a dívida de você. E aí esse servo que tinha uma dívida, que foi liberado de pagar a dívida, ainda que tivesse a dívida, saiu e disse que encontrou uma outra pessoa, um conservo, que devia muito menos para ele, mas devia. Devia mesmo. E fez o quê? Quis cobrar a dívida. Ele está errado? Não. Se ele tivesse entendido o princípio do reino dos céus. Quando ele cobrou a dívida, o que aconteceu? O próprio rei falou assim, tá bom então, o negócio é cobrar a dívida?
Então vamos cobrar. Você pode cobrar a dívida, mas eu também vou cobrar. Então, a partir de agora, você vai pagar a sua dívida. E para pagar a dívida, foi para onde? Foi para a cadeia e ficou na mão de quem? Dos atormentadores. Jesus, ele sempre falou isso na oração que ele ensina, do Pai Nosso, né, que é um modelo de oração. Ele fala assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E é condicionado. Jesus fala assim: perdoa as nossas dívidas. Para a gente orar assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Uma pessoa que não perdoa, ela não valoriza o perdão de Deus. Por isso Deus não o perdoa. Porque se nós somos perdoados de tão grandes delitos, pecados e absurdos que fazemos, desde que nos conhecemos por gente, se nos arrependermos, você entendeu? A gente não vai perdoar outra pessoa? Ah, mas não é justo. Eu falei, perdão não é justo. Perdão não é justo. Mas perdão é o quê? É confiar em Deus. Quando eu perdoo o meu irmão, o próximo, o incrédulo, eu confio em Deus. Sabe por quê? Eu estou falando assim: Deus, existe uma dívida. A pessoa não tem mais como me pagar. Como que a gente está falando de feridas, né? Às vezes feridas que foram feitas nas nossas infâncias, não tem como mais pagar. O teu avô, às vezes, já até morreu. O teu pai, ainda que tenha se convertido, ele não consegue mudar aquilo que ele fez. E ainda que a pessoa esteja viva, a gente tem que entender que a gente vai perdoar, porque simplesmente perdoar é reconhecer: a pessoa deve para mim, deve mesmo, ela me feriu, ela não podia ter feito isso. É uma dívida. Como eu disse, Deus trabalha com dívida, mas eu pego toda essa dívida e eu passo para as mãos daquele que julga retamente. Eu sempre falo e sempre vou falar: Deus é bom, mas não é bonzinho. Deus conhece corações, intenções, nós não conhecemos. A palavra diz lá em Hebreus que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, existe essa faceta de Deus. A gente só conhece, só gosta da faceta do Deus que é amoroso, que é perdoador. E Ele é também. Por quê? Porque não há um justo sequer. Nós todos precisamos de perdão. Mas não ache que aquilo que fizeram para você não vai ser apreciado pelo juiz de todos os homens. Amém? Vai. E não cabe a mim a decisão que ele vai ter. Se ele vai condenar, se ele vai absolver. Importa eu fazer aquilo que Deus me pediu. Então, para mim, se tornou muito fácil perdoar as pessoas quando eu entendi esse princípio. Porque esse princípio, eu não estou tirando a culpa da pessoa, mas eu estou falando assim: eu não vou para a cadeia. Né? Tem gente que diz assim que a falta de perdão é a mesma coisa de você tomar veneno e querer que o outro morra. Você toma o veneno, mas quer que o outro morra. Não. Nós precisamos perdoar. Amém? Nós precisamos perdoar. Nós não podemos cobrar, como eu disse, aquilo que a pessoa não pode pagar. E Deus vai fazer. Agora eu pergunto hoje, vamos trazer para a nossa vida tudo isso, esses princípios. Você tem se sentido amarrado? Porque se você muitas vezes não consegue ter um livre acesso com Deus, sabe, assim, uma liberdade, talvez você esteja na cadeia. Essa prisão. Por quê? Porque como você não perdoa alguém, o próprio Deus não te perdoa. Então, você sente esse enfraquecimento. Você vem na igreja e todo mundo está ali chorando, entrando no louvor, e você está seco. Aí você olha, e tudo é motivo de... Por quê? Porque às vezes a gente está prisioneiro. A gente está prisioneiro, e o Senhor não nos
trouxe, não nos quer preso, amém? Para a liberdade Cristo nos chamou. Nós precisamos ser livres, amém? E nós vamos ser livres. Então nós precisamos lutar e discernir. Aqui não vai dar, querido, mas eu quero que essa palavra leve você a meditar na sua casa. A pegar, que quiser escrever e te fazer algumas perguntas. Algumas perguntas, assim, quem que tem uma dívida para comigo? Que eu acho, né? Porque as dívidas às vezes são até imaginárias por causa de todos os nossos sentimentos. A primeira dívida talvez foi muito honesta, mas depois é aquilo que eu falei. Depois o outro faz alguma coisa, não é nem contra. Só que a gente já sente. Mas quem que tem uma dívida para comigo? O que me fizeram? Quem me fez alguma coisa? Ou quem deixou de fazer algo para mim, que me machucou profundamente, que tem me machucado? E aí, a gente tem que remeter, e sempre vamos estar falando, porque Deus é um Deus que, às vezes, vai trabalhando, como eu disse, de crescimento, de fé em fé. Ele não faz tudo, né? As minhas curas emocionais nunca foram... A maioria foi feita logo no começo da minha conversão. Mas tem umas que vão sendo feitas agora. Teve uma grande que Deus fez agora, uns 5 anos atrás. E outras vão fazendo sempre. Então, pare e pense. Quem fez algo para você, ou quem deixou de fazer algo para você, ainda te traz dor? Depois nós vamos orar, e eu vou pedir também para que o Espírito Santo esteja trazendo. De repente, são coisas tão aparentemente inofensivas, mas que nos trouxe prisão. Como eu disse, algum sentimento de comparação. Por exemplo, eu precisei ser curada, porque eu tinha uma autoimagem minha muito horrível. Porque eu me sentia muito feia, muito complexada, muito traumatizada. Eu era muito magra, meus dentes eram muito tortos, né? Então, e aí, os nossos amigos, que não são amigos, né? São os inimigos. Os bullying da vida me chamavam de Olivia Palito, de Mônica. Né? Então, isso para uma adolescente é horroroso. É horroroso. Eu falo assim, esse homem foi o princípio da minha cura. Porque ele me achou linda. Não, e acha, mas foi mesmo. Porque eu não me achava. E eu achava um absurdo ele me achar bonita. E até agora, se eu voltar para trás, às vezes eu tenho assim, falo assim, não, adolescente não. É engraçado, mas são coisas que vão estar dentro de você. Né? Então, algumas figuras de autoridade. Às vezes você tem que parar e falar assim, por que eu me sinto assim? Por que quando acontece alguma coisa no trabalho, na minha casa, com o meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com a minha esposa, eu me sinto assim? Por que eu me sinto injustiçado? Né? No acampamento de carnaval, eu ministrei também, e na hora da ministração mesmo, Deus me deu uma visão de uma pessoa apanhando muito. E ela apanhava, e ela chorava, e era como se fosse injusto. Né? Aí eu orei, né? Aí depois eu fui conversar, quer dizer, uma pessoa veio falar comigo, e ela falou assim, foi comigo essa visão, foi comigo. Por quê? Porque o meu pai teve parece que era constante, mas teve uma vez que o quê? Que bateu demais. E aí, a partir de então, toda e qualquer circunstância que ela estava certa, quer dizer, que ela não estava errada, que alguém confrontava ela se sentia injustiçada. E, coitadas, é injusto mesmo. Mas aquilo virava enorme. Por quê? Porque ela precisava perdoar o pai dela. Porque o pai dela espancou ela injustamente, ela não merecia. Então, ela trouxe isso. Então, qualquer circunstância de alguém que fizesse algo para ela injusto, aquilo doía tremendamente, machucava tremendamente. Mas aí, Deus foi, eu creio que curou. Amém? Outros sentimentos. Por que eu me sinto muitas vezes incompetente? Por que eu me sinto? Sabe? Porque às vezes você foi comparado o tempo inteiro com seu irmão que ia melhor na escola. E eu me sinto incompetente. Às vezes ninguém te comparou, você se comparou. E aí o problema é eu que tenho que me perdoar, não tenho que perdoar ninguém. Entendeu? O negócio é tão grande, é tão forte. Mas eu sei uma coisa. O nosso Deus, Ele quer que a gente cresça. Como Paulo disse, quando eu era menino, eu
agia como menino, pensava como menino, falava como menino, mas quando eu cresci, eu desisti das coisas de menino. E esse crescimento não é só, como eu disse, força de vontade. É esse crescimento espiritual. É esse crescimento de lidar, sabe? Então, mas como eu faço então? Como eu faço para crescer? Por que sempre eu estou magoado? Por que sempre eu estou amargurado? Por que sempre? Porque você precisa perdoar. Busque se você precisa perdoar lá atrás, ou se, como Jesus falou para Pedro, 70 vezes 7 num dia. O que você não pode é viver amargurado. Viver com falta de perdão, viver longe de Deus. Porque aí, a pessoa que te feriu, às vezes está vivendo bem. Mas você está sem sentir a presença de Deus, porque não perdoa, não é perdoado. Então, nós precisamos tratar seriamente com a questão do perdão. Amém? Então, perdoa quem te deve. Porque quando você perdoar as dívidas das pessoas, pequenas, médias ou gigantescas, o próprio Deus vai perdoar as tuas dívidas pequenas, médias e gigantescas. Amém? Isso é amor. A base do Evangelho é amor ao próximo. É o amor ao próximo. E o amor cobre uma multidão de pecados. Amém? Não basta só você perdoar. Você tem que botar um limite em Satanás e nos demônios opressores. Você tem que chegar e falar para os demônios assim: eu não aceito mais, você não tem parte comigo. Eu te repreendo. E se é que eu não vou contar aqui, mas muitas pessoas já ouviram meu testemunho, né, de ter que ser curado de espírito de solidão, espírito de vergonha, espírito de ansiedade, que eram algumas coisas que aconteceram na minha vida, só que depois Deus falou para mim: agora você vai mandar embora esses demônios também, esses espíritos. Então, você tem que mandar. Se você se sente rejeitado, manda embora. Fala assim: espírito de rejeição, eu não tenho parte contigo. Não tenho parte. Espírito de solidão. Tem pessoas que se sentem só. Ela pode, principalmente, a gente vê muito isso, e isso é uma coisa para você ficar assim, quando você vai em alguma festa, ou quando você vai num acampamento, pessoas que lidam: eu estou no acampamento, mas não consigo, é como se eu estivesse ali, estou me sentindo só. Isso é opressão. Próximo acampamento pode vir conversar comigo se você começar a sentir isso. Tá bom? Que nós vamos chegar até o fundo. Né? Eu estou ali, mas eu me sinto sozinha. Tem alguma coisa. Tem pessoas que nem vão em acampamento por causa desse sentimento. Isso é opressão, isso é ferida, isso é alguma coisa que precisa ser curado. Amém? Então, nós temos que repreender esses espíritos atormentadores. Por quê? Porque quando nós perdoamos, como a parábola nos ensina, se não perdoamos, somos encarcerados e ficamos na mão dos atormentadores. Se perdoamos, o nosso Pai nos perdoa e a porta é aberta. Você e Deus têm a chave para abrir você da prisão. Amém? É o Pai e você. Quando você usa a chave, Deus tira você da prisão. E peça para o Espírito Santo revelar toda a verdade de Deus sobre você. Sabe por quê? Por que a gente se sente tudo assim injustiçado, se sente feio, se sente burro, se sente incompetente? É porque a gente está acreditando nas mentiras da nossa alma, as mentiras que foram faladas para nós, e não estamos acreditando na verdade, na verdadeira identidade que Deus nos deu. Amém? Que nós somos o quê? Nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de um Deus, a menina dos olhos dele, ele nos ama. E para a gente encerrar, eu queria que você... Não, nem precisa abrir. E uma outra coisa que a gente precisa, em cima disso, é pedir, como eu disse, para o Espírito Santo revelar a verdade sobre nós. Mentiras precisam cair dos nossos sentimentos, precisam cair. Você tem que orar, falar assim: Senhor, eu não quero mais acreditar em mentiras que estão sendo faladas há tanto tempo nos meus ouvidos. Eu quero conhecer a verdade, sabe? E creia que o que acontece? Que Jesus, ele é poderoso para tomar a sua dor. De repente, às vezes, a gente acha que a gente nunca vai se livrar desse sentimento. Mas a palavra diz, lá em Hebreus, que Jesus, ele foi tentado, ele sofreu todas as coisas para poder nos ajudar. Sabe, se você se sente sozinho, está na hora de você ir para a cruz
e deixar Jesus levar essa dor da solidão. E você vai sair ressurreto para uma nova vida. Porque ele naquela cruz, ele se sentiu sozinho. Para poder entender você na sua solidão. Ah, você foi injustiçado. Ele sabe o que é ser injustiçado. Ele sabe muito bem o que é ser injustiçado. E ele pode te socorrer. Ele vai tomar a tua injustiça. E você vai sair livre. Amém? Ah, você se sentiu rejeitado. Você tem se sentido rejeitado? Ele também sabe o que é ser rejeitado. A palavra diz em Isaías 53, era o mais rejeitado de todos os homens. Ele foi abandonado, rejeitado pelos próprios seus. Então ele sabe, ele conhece a sua dor. Jesus conhece a sua dor. Ele sabe o que é ser desamparado por um pai. Muitos de nós, as nossas grandes feridas, muitas vezes, e não são só umas, são muitas, são com relação à nossa paternidade. E desamparado pelo pai, não é só não ter um pai presente na vida. Às vezes ter o pai presente na vida, mas mais ausente. Às vezes essa dor, às vezes até pior do que um pai ausente. Então, Jesus sabe o que é ser desamparado pelo pai. Agora, ele não desampara ninguém. O próprio Deus diz assim, ainda, né? No caso, Davi disse, né? Ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor não vai me abandonar. Amém? Então, esse é o nosso Deus. Aí a palavra de Deus diz também, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta? Ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. São essas identidades. Está na hora da gente buscar encher a nossa vida com a palavra de Deus, com o que Deus diz, não com o que o seu sentimento e o meu sentimento diz, não com o que o meu marido me faz sentir, ou com o que eu faço sentir meu marido, não com o que as pessoas fazem você sentir, ou o que você faz sentir, não. Está na hora de conhecer a verdade. Como diz a palavra, é a verdade que vai nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus. Nós precisamos conhecer o que Deus pensa de mim. Nós precisamos conhecer o que Jesus fez para mim e por mim. E tomarmos posse dessa herança. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E colocasse a sua vida diante do Senhor. E eu quero orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Senhor, muitas vezes nós temos andado, muitas vezes em trevas. Senhor Deus, temos andado, Senhor Deus, cambaleando em dores, cambaleando nos nossos sentimentos, nos nossos ressentimentos. Ah, Senhor, mas o Senhor nos ama tanto. Ah, Senhor, o Senhor resolveu vir ao nosso socorro. O Senhor mandou o Senhor Jesus para verdadeiramente, certamente tomar sobre si as nossas dores, os nossos sentimentos que nos machucam, os nossos sentimentos que muitas vezes não entendemos. Senhor Deus, muitas vezes só reagimos. Pai, muitas vezes a gente até sabe com o intelecto, mas o nosso interior sente diferente. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, que conhece o mais profundo do nosso coração, que conhece aquelas nossas feridas, que conhece, Senhor, todas as coisas, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando no nosso coração. Senhor, que possamos estar perdoando, Senhor, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos professores, os nossos avós. Senhor Deus, aquela pessoa que nos feriu esse ano, aquela pessoa que talvez nem tenha feito por mal, mas eu me senti ferido, porque eu já me sinto diferente. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Seu trabalhar regenerador possa passar agora, em cima de todas as nossas feridas agora. Senhor, e derrama do Teu bálsamo curador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, esse é o Teu trabalho. Como nós lemos hoje, o Senhor é fiel e o Senhor, aquele que nos chama, é fiel e fará. E eu clamo nessa noite, Espírito Santo de Deus, faça algo em nossas vidas. Não queremos mais ser como meninos, pensar como meninos, agir como meninos. Senhor, nós precisamos crescer, nós queremos crescer, nós queremos olhar a vida, Senhor Deus, de
de cabeça erguida, Senhor. Em nome de Jesus, queremos correr a carreira proposta e te pedimos, revela-te a nós, revela-te a tua verdade. Em nome de Jesus, que toda mentira satânica vá caindo por terra. Todo sentimento de não pertencimento possa cair por terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, todo sentimento de incompetência, de parece que eu não consigo romper, Senhor, em nome de Jesus, que isso caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, vai curando, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas feridas. Senhor, não precisamos ser amados pelo outro, se sabemos que somos amados pelo Senhor. Queremos sim, isso é bom ser amado pela pessoa que está do nosso lado, é lícito. Mas isso não pode fazer com que a gente viva uma vida de sofrimento, de ressentimento, porque eu acho que sou abandonado, porque eu acho que sou injustiçado, porque eu acho que me acham incompetente, me acham isso, me acham aquilo. Espírito Santo de Deus, é tempo de cura. Espírito Santo de Deus, é tempo, Senhor Deus, de perdoarmos. É tempo, Senhor Deus, de sermos perdoados. É tempo de nos levantarmos contra todo inimigo que tem nos afrontado, que sejamos como Davi, Senhor, que ouviu de Saul que ele não passava de uma criança, ouviu do pai que ele só servia para levar os queijos, ouviu do irmão que ele era um arrogante, e ouviu do próprio Golias, que ele não passava de um cão morto. Senhor, mas ele não se deixou abater, porque ele sabia quem ele era, porque ele conhecia o Senhor e ele ouvia do Senhor quem ele era. E o próprio Senhor diz que Davi é o homem segundo o coração dele. Senhor, que possamos ouvir as verdades do Senhor sobre as nossas vidas. Que deixemos de ouvir, Senhor Deus, os nossos sentimentos, os atormentadores que têm constantemente querido fazer com que a gente continue preso nas cadeias. Em nome de Jesus, é o que eu oro e te peço, Senhor. Senhor Jesus, Tu és o dono do tempo, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o Deus eterno, onipresente, e a Tua onipresença faz com que o Senhor esteja em todos os lugares, em todo o tempo. Então, quando muitas vezes fomos feridos, Senhor, o Senhor estava lá. Senhor, e que nessa noite, Senhor, o Senhor possa estar entrando na vida de algumas pessoas e tomando o lugar de dor, de desprezo, de rejeição, de comparação. Senhor, quantos pais são tão infelizes e precisam ser perdoados, sim, porque fazem comparações entre os filhos. Pai, muitas vezes não sabendo que isso vai trazer dor, mas traz. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que hoje haja perdão, que os filhos que foram comparados pelos pais possam estar liberando perdão para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nessa noite. Em nome de Jesus, contra toda injustiça, contra todo aquele sentimento, parece que nunca vai ser o suficiente. Eu posso fazer o meu melhor, mas parece que nem o Senhor vai aceitar. Que essa mentira caia, porque o Senhor possa mostrar que isso nunca foi, Senhor, sobre nós, sobre o que nós podemos fazer. Jamais alcançaremos, Senhor Deus, o padrão do Senhor, mas o Senhor não nos pede isso. O Senhor simplesmente nos aceita, nos ama e nos impulsiona a crescer, a vencer, a quebrar os nossos limites. Em nome de Jesus, todo espírito de ciúmes que muitas vezes entrou na nossa infância, Senhor, não, às vezes nem só dentro de casa, mas muitas vezes na escola, quando a gente viu, Senhor Deus, o nosso amiguinho aparecer com aquele brinquedo e eu nunca tive condição, eu nunca tive senão um brinquedo velho. Senhor, que nessa noite o Senhor venha trazendo cura, Senhor.
Senhor, as pessoas nunca, Senhor, podem entender a ótica do Senhor. Pai, que possamos ser curados nessa noite, Senhor, de tudo aquilo, de toda injustiça, de toda palavra maldita. Senhor Jesus, entra agora, Senhor, na frente de toda briga, onde o seu pai, onde um pai e uma mãe, Senhor, alguém de autoridade lançou palavras cruéis e de maldição. Senhor, que essa pessoa possa nessa noite perdoar quem fez isso, e que essa pessoa possa se sair livre, porque Jesus, o Senhor, está tomando agora toda ofensa. Senhor, o Senhor está tomando toda palavra dura. O Senhor está entrando agora e agindo, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, continua trabalhando, traz a luz, Senhor, não só aqui na igreja, mas quando estivermos voltando, quando estivermos às vezes no nosso momento de oração. Senhor, o Senhor tem pressa em curar a tua igreja. O Senhor tem pressa, Senhor Deus, que a tua igreja seja restaurada, uma noiva sem dor, uma noiva limpa, uma noiva, Senhor Deus, perfeita, como lemos na palavra. Senhor, que sejamos irrepreensíveis, porque o Senhor vem buscar a tua noiva, e somos a tua noiva, somos amadas, somos escolhidas pelo Senhor. Senhor, que esse sentimento, Senhor Deus, de quem nós somos invada o nosso coração, que saiamos cheios, Senhor Deus, cheios, sabemos que somos escolhidos e queridos e amados do Senhor, e o Senhor mesmo tem trocado as vestes de noivas feridas, de noivas sujas, cheias de lama, Senhor, por vestes novas. Pai, Espírito Santo de Deus vai fazendo isso. Eu sei que isso é algo espiritual, mas o Senhor é um Deus espiritual. O Senhor é um Deus que cura, que liberta, que restaura. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa passar e restaurar as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém.